você também pode participar com a gente não só do sorteio, mas mandando sua pergunta. E hoje, com certeza, muitas pessoas vão mandar, né? Que a gente vai falar sobre a questão do INSS, toda a polêmica, né, envolvendo esses golpes. Mas também você pode participar da nossa enquete pelo WhatsApp, que fica aqui para você. E a pergunta de hoje é assim, olha, você sabe como identificar se há um desconto irregular no seu benefício? Hashtag sim, hashtag não. É sobre isso que a gente vai contar com você, com a sua participação, e ao longo do programa a gente vai mostrando o resultado da enquete de hoje. Lembrando também, você que manda pra gente a sua perguntinha com o hashtag falando nisso, vai concorrer aqui 2 convites para o Cinemark, tá bom? Então é só você mandar a hashtag falando nisso e esse convitinho pode ser seu. Pode mandar e participe. Porque quem tá ligado na notícia, aqui na Band, gente, recentemente viu que milhares de aposentados sofreram descontos indevidos no benefício do INSS. E nem sequer percebiam isso. Como a gente pode se proteger desses golpes, dessa tiradinha de um pouquinho ou outro, que quando a gente vai ver faz toda a diferença? Exatamente, e assim, foi muita gente, né? Então, no programa de hoje, a gente vai entender como identificar esses descontos, como cancelar, pedir a devolução dos valores, junto com a doutora Cláudia Veneziani, que é especialista nesse assunto. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde pessoal de casa. Doutora, geralmente a gente deixa a pergunta da enquete para responder lá para o terceiro bloco. Mas hoje eu acho que é tão necessário a gente já trazer essa informação e reforçar até mesmo depois, eu acho que é bacana. Vamos entender primeiro o que são esses descontos indevidos do benefício do INSS. Tá. Então, o segurado, o pensionista ou beneficiário do INSS, ele vai considerar como indevido tudo aquilo que não foi autorizado. Então, se você não autorizou expressamente, se você não fez um empréstimo, se você não autorizou uma entidade de classe ou qualquer outro tipo de desconto no seu benefício previdenciário, então ele é indevido. Porque a autorização para desconto no benefício previdenciário, ela tem que ser expressa, de vontade manifestada pelo beneficiário. E de que forma ela é feita? Ou seja, no caso, o INSS mandaria um e-mail, uma carta. Quando a gente pode perceber, né? Quando a gente pode identificar que aquele desconto de fato é indevido? Então, existem alguns tipos de irregularidades com relação a empréstimos consignados, que essa é uma questão que o segurado também pode verificar. Então, o ideal é que quando o benefício seja concedido, ele já coloque lá no próprio benefício que ele não está autorizado para empréstimos consignados. Então, esse é um ponto importante. Já colocar lá no sistema que não está autorizado. Porque aí, para ser autorizado, se não tiver aberto, o segurado ele vai ter que autorizar. Então, isso no caso de empréstimos consignados, né, para que seja autorizado expressamente. Nesse caso, a autorização do empréstimo ela é feita na entidade, né, na instituição financeira que vai aí prestar esse serviço, vai disponibilizar esse empréstimo consignado. No caso de entidades de classe, que são associações, sindicatos, dentre outras, é considerada como entidades de classe, seja ela de qualquer finalidade, de benefícios para a saúde, auxílios de qualquer tipo, sindicatos têm que ser autorizados expressamente por esse beneficiário nessa entidade. Então, tem que ser assinado lá um documento que autoriza esse desconto no benefício previdenciário. Nessas fraudes que estão sendo apuradas recentemente, é porque não houve essa autorização e essas entidades simplesmente, por uma questão até interna lá, em conjunto com uma pseudo-gangue, na verdade, né, começou a descontar desses segurados aí. É claro que a gente não vai entrar nesse pormenor aqui agora, a intenção hoje é orientar as pessoas como se prevenir e como identificar esses descontos. Tá, vamos pensar, né? Porque muitas vezes, nesse caso, doutora, como a gente vem noticiando, quem entendia ali no extrato, entendia que era algo do governo. Então ninguém vai ficar questionando, e muitas pessoas não questionaram por isso. Não vou ficar questionando, porque é uma coisa do governo, então realmente eles têm que descontar. Vamos entender esse extrato que a pessoa pega da aposentadoria, né? Se eu identifico alguma coisa que não fazia sentido para mim. Às vezes até é uma dúvida, né? Às vezes até tem que descontar alguma coisa ali, a gente não sabe, tem que correr atrás. O que a gente faz imediatamente ao constatar que está tendo um desconto ali que você não está entendendo o que é? Tá. O que acontece muitas vezes é que esse beneficiário ele nem percebe que está ocorrendo esse desconto.
Porque às vezes esse valor, ele é um valor que aparece lá R$28, R$41. Hoje mesmo me apareceu um cliente lá no escritório com desconto de R$81. E aí não aparece exatamente o que está sendo descontado, aparecem umas siglas. Então já fica difícil de identificar para quem que eu estou pagando, quem que está descontando, né? E a forma de você identificar esses descontos é através do extrato, que está disponível aí no sistema do meu INSS no Gov, vai estar lá, extrato de pagamento de benefício. Então, eu recomendo que o segurado, ele faça essa análise do seu extrato de pagamento de benefício, de preferência dos últimos 5 anos, né, que é o período que dá aí para rever, para poder identificar se houve algum desconto indevido. Aí, a partir dessa análise desse desconto indevido, vão ser tomadas aí as providências para receber de volta, para cancelar, né? Enfim. Como está acontecendo, gente, é um tema extremamente importante que a gente trouxe aqui para ajudar você a esclarecer alguma dúvida em torno deste assunto. E aí, doutora, já está chegando pergunta, a gente já vai começar colocando na tela, por favor, a primeira participação, que a gente vai ver falando sobre essa questão dos descontos indevidos, né, de beneficiários do INSS. A pessoa preferiu não se identificar, né, então a gente vai ler a pergunta, que é a seguinte, doutora, é uma pergunta para a doutora. 2 pessoas surdas, o homem surdo trabalha e a companheira dele recebe o benefício. Se eles casarem, ela perde o benefício? Ou seja, é algo relativo ao benefício, mas não com o que a gente está falando agora, né? Nesse caso, doutora, o que a pessoa deve fazer? Então, nesse caso, se ele estiver falando de um benefício assistencial, que me parece que é, né, um benefício assistencial aí ao deficiente, a hora que eles casarem e for aí informar novamente no CRAS sobre o núcleo familiar, vai entrar a renda dos 2, né? Existe um entendimento de que se os 2 forem beneficiários de benefício assistencial, pode ser que não seja aí considerado e cada um consiga manter o seu benefício. Mas é sempre importante olhar o caso concreto, né? Olhar que tipo de benefício que é, como é a composição do núcleo familiar, se realmente não vai correr aí nenhum risco de perder esse benefício. Agora, se os 2 estão pretendendo aí constituir família, fica aqui a minha dica, não deixe que isso impeça vocês aí de constituir uma família, né? Procure uma orientação jurídica adequada para que vocês possam, sim, se casar e constituir a família de vocês e manter o benefício aí ou, de repente, ter até um outro benefício futuro. Perfeito. Lembrando para você em casa, mande perguntinha com hashtag falando nisso. A gente está falando dos descontos, mas como a gente acabou de fazer, outros assuntos ligados à Previdência, você pode mandar também perguntinha, tá bom? A gente já abriu essa portinha para você participar, até porque a doutora Cláudia Veneziani, ela entende tudo desse assunto. Seja qual for a sua situação, vou até indicar para você uma assessoria dela. Você pode mandar sua pergunta também, ou seguir a doutora no Instagram, @DRA Cláudia Veneziani. Vamos colocar na tela, para o pessoal de casa acompanhar e também seguir, porque é importante vocês terem uma referência que saiba do assunto. E a gente sabe que a doutora aqui é super de confiança, tem um trabalho incrível de anos também trazendo informação para o público. Então você pode seguir que lá ela já faz alguns posts. Mande a sua perguntinha, @DRA Cláudia Veneziani, e a gente já volta a conversar com a doutora. Não esqueça de colocar também a sua pergunta aqui para o Falando Nisso com a hashtag Falando Nisso, para você concorrer então a um par de convites para o cinema, tá? A gente faz o sorteio no final do programa. Agora aqui no estúdio a gente volta a falar sobre os golpes previdenciários. E aí, como se prevenir, né? Você pode participar junto com a gente. Uma delas é da enquete de hoje pelo WhatsApp 997167989. Tá aí a pergunta para você. Você sabe como identificar se há um desconto irregular no benefício? Olha como é importante a gente trazer isso aqui, a grande maioria, 80% dizendo que não. Então fique atento às dicas, às orientações da nossa entrevistada de hoje, né, Com amigo? certeza, a doutora Cláudia Veneziani, a gente entende tudo do assunto, ela pode ajudar você. Aliás, tem um caso específico que você quer entender sobre Previdência, pode mandar também pelo nosso WhatsApp a sua perguntinha, colocando junto o hashtag Falando Nisso, e a gente vai trazer para você, então, a possibilidade de ganhar um par de convites para o Cinemark, tá? Então, manda a sua perguntinha. Agora tem uma pergunta para você, doutora Cláudia, que sai um pouco desse assunto do desconto, mas tem a ver com Previdência direto do Açaí.
Estamos aqui então no Açaí Colinas com esse assunto Previdência e a Márcia é um grande exemplo para a gente. Você é dona de casa. Sim, sou dona de casa, eu já parei de trabalhar há algum tempo, mas eu continuo contribuindo porque eu ainda tenho mais 4 anos aí para me aposentar. Então, se eu não contribuir, eu vou ter que guardar a minha idade lá nos 60 e tantos aí. É um exemplo para a gente aqui, né? É a pessoa que continua contribuindo, mesmo não trabalhando. Como que funciona isso, doutora? Como fazer certinho para conseguir aposentar tranquilo? Parabéns, hein? Parabéns por continuar contribuindo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é o tempo de contribuição que essa pessoa, esse contribuinte, ele tinha lá na reforma. Porque como mudaram as regras, após 13/11/2019, vai ser aplicada aí para o caso a regra de transição. Então, se ela estava, qualquer contribuinte, se estava há 2 anos ou menos de se aposentar, no caso do homem 33 anos e da mulher 28 anos, aí tem que pagar um pedágiozinho de 50% do tempo, né? E aí independente da idade. Se tivesse faltando mais que 2 anos, lá em 2019, aí tem que avaliar qual é a melhor regra, que pode ser o pedágio de 100% do tempo que faltava, pode ser uma regra de pontos ou pode ser uma regra de tempo de contribuição mais idade. Então, sim, é importante continuar contribuindo, avaliar aí que tipo de atividade está exercendo, se é como contribuinte individual, autônomo e qual o melhor código para pagar, né? No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, não pode ser no código 1163 nem no 1473. Então, existe aí a importância de verificar o seu caso mesmo, né? Procurar a ajuda de um especialista e sim continuar contribuindo aí para ter uma aposentadoria futura. Doutora, voltando a falar agora sobre a questão dos descontos indevidos, né, de beneficiários, pensionistas do INSS, como são valores muitas vezes pequenos, R$28, como a doutora falou, às vezes um pouquinho mais, pode ser, não sei se você já teve essa experiência de atender algum cliente nessa situação. Quanto tempo, em média, a pessoa acaba percebendo que está sendo prejudicada? Ou pode passar muito tempo? Pode passar muito tempo. Inclusive, ontem, a gente costuma falar que casa de ferreiro e espeto de pau, né? Oi, poxa vida. E às vezes a gente tem muitos amigos próximos que, ou a própria pessoa ou familiares são vítimas de casos como esse, e aí vem conversar com a gente e fala assim, poxa, Clau, mas os meus amigos mais íntimos me chamam de Clau, né? Poxa, Clau, minha mãe teve um caso aqui, e aconteceu isso com uma amiga minha, ela me chamou ontem, falou assim, Clau, a minha mãe está tendo desconto no benefício dela desde 2021. E ela não tinha percebido. Meu Deus, Fiquei assustada. 4 anos. Desde 2021. Porque vai aparecer, a hora que ela viu falar que teve esse alerta aí, né? Aí ela foi olhar o benefício e percebeu que realmente tinha esse desconto lá. Não tenho aqui o valor exato, mas valor pequeno, normalmente isso, 20, 30... valores pequenos, que a pessoa, às vezes, ela não olha, cai lá na conta salário dela, ou no banco, às vezes, numa conta corrente, e não faz a conferência certinha. Ela vai lá e saca o benefício. E isso vai se repetindo, né? E aí, o que tem que fazer, gente? Tem que pegar esse extrato que eu falei, né? O extrato do benefício, extrato de pagamento de benefício lá no site do INSS, no 135, ou pelo Gov, lá com a senha Gov. Pedir o cancelamento imediato, verificar quais foram essas repetições. Existe a possibilidade de pedir esse reembolso, às vezes o reembolso em dobro, e pedir inclusive uma reparação de dano, né? Então é importante procurar uma ajuda especializada para poder verificar o que melhor se aplica aí ao seu caso. Essa é a orientação mais adequada. Aliás, para você que ainda não segue a doutora Cláudia Veneziane, eu vou colocar no Instagram dela, que ela tem os contatos. A equipe dela vai responder você também na sua dúvida. @DRA Cláudia Veneziane. Ela vai te ajudar a enxergar certinho o seu extrato da aposentadoria ou também ajudar você na sua situação, tá bom? Pode seguir, que a gente super recomenda. No próximo bloco, a gente volta só com perguntinhas de vocês. Agora a gente volta aqui para falar sobre direito previdenciário. Tem uma enquete que a gente está trazendo um assunto super atual, que a gente está falando sobre a questão dos descontos irregulares. E aí, você sabe identificar, como identificar?
Se houve algum desconto irregular no seu benefício, subiu um pouquinho, amigo, 81%, quase 82%. É um alerta mesmo, né, amiga, que a gente traz esse assunto tão importante. Mande sua perguntinha com o hashtag falando nisso para o nosso WhatsApp também. Doutora Cláudia Veneziani vai responder e você concorre um par de convites para o Cinemark. Tem outra perguntinha sobre direito previdenciário direto do Açaí para a doutora. Olha que interessante, aqui no EC Colinas encontrei com a Márcia e ela tem um caso que é interessante. Você contribui como dona de casa. Isso, exatamente. Tá. E você também comentou comigo que tem lúpus, né? Então, eu tenho essa curiosidade. Eu tenho lúpus já faz 30 anos, faço tratamento, e eu gostaria de saber se eu tenho essa condição de me aposentar por conta do lúpus. Interessante. E aí, doutora, o que a gente pode falar para a Márcia? Primeira perguntinha aí para a Márcia, se ela contribui. Ela disse que contribui, né? Isso. Ela contribui, então a gente... Como dona de casa. Como dona de casa, a gente precisa saber quanto tempo de contribuição ela tem, a idade, né? E aí o período que ela tem esse problema de saúde, para avaliar se dá para enquadrá-la aí num requisito aí de deficiência. Aí a gente vai ter que avaliar aí a classificação internacional da funcionalidade dela, para ver se ela se encaixaria aí em algum tipo de aposentadoria especial. Ou avaliar se é um caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição, lembrando que nós temos lá a reforma para olhar a regra, ou uma aposentadoria por idade. Me parece que bom que a dona Márcia ela não está incapacitada, então não é um caso de aposentadoria por invalidez, né? E aí nós teríamos aí essas possibilidades. Ou avaliar se dá para encaixá-la como uma aposentadoria especial de uma pessoa com deficiência e avaliar esse grau a partir da CIF, né, dessa classificação internacional da funcionalidade. Ou uma aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com a regra, ou, num último caso, aí, uma aposentadoria por idade com 15 anos de contribuição. E aí, nesse caso, 62 anos de idade para mulheres. Olha, tô dando uma olhada aqui no nosso WhatsApp, tem muita pergunta chegando. Obrigada, viu, pela sua participação. Daqui a pouquinho, se você não conseguir ter a sua pergunta respondida, Luquinhas vai passar o Instagram da doutora, tá? Para que você possa também tirar dúvidas por lá. Na tela, por favor, a pergunta do José. José, ele é de São José dos Campos. José Benedito, ele escreveu assim, doutora, meu irmão completou 40 anos de serviço público municipal estatutário e tem 55 anos. E ele pergunta se o irmão pode já se aposentar. Então, 40 anos de serviço público e 55, me parece que já daria para se aposentar, sim, né? Ele já tem aí mais de 35 anos de contribuição e 55 anos de idade. A gente só precisa verificar, como ele é um estatutário, a regra desse estado a que ele está vinculado, porque tem alguns estados e municípios que têm a sua própria legislação, então a gente precisa avaliar qual é o melhor momento para ele se aposentar, se todo esse período realmente foi no serviço público, e aí sim dar uma orientação jurídica mais adequada ao caso dele. Em regra geral, como regra geral, sim, ele teria direito a uma aposentadoria. Perfeito. Olha só, vou passar para vocês aqui o Instagram da doutora Cláudia, então. Já mande perguntinhas para ela por aqui, porque aqui você vai ter certeza de ter resposta, tá? Como a gente tem muita participação e coloca na ordem de chegada, às vezes você não vai conseguir. Pode mandar, que eles respondem, certeza, tá? @DRA Cláudia Veneziani. A doutora tem uma equipe para ajudar a responder e tirar suas dúvidas. Bora seguir também, que ela sempre posta conteúdos muito importantes. Agora com o nosso assunto aqui com a doutora Cláudia Veneziani, especialista em Previdência Social, tirando dúvida, né? Dúvidas e comentários também aqui. A gente vai dar uma olhadinha nas próximas dúvidas que estão chegando. Na tela, por favor, a participação de quem será a gente. Pode mandar para o nosso WhatsApp, tá? 99716-7989. Tem também o nosso sorteio que a gente faz ainda nesse bloco. Pode colocar a hashtag falando nisso. Já está preparado, produção? Vamos mostrar então a Helena. Helena, ela escreveu assim, como fazer para saber se estão descontando no meu pagamento? Sou pensionista, com relação então aos descontos indevidos, né, doutora? Bom, primeira coisa é ver se a Helena já tem a senha do Gov, né? Então ela vai acessar o sistema do meu INSS e vai clicar lá no campo extrato de pagamento de benefício. E aí ela pode tirar o extrato de pagamento do benefício do maior período que ela conseguir lá. Eu recomendo dos últimos 5 anos. Perfeito. Olha que pergunta interessante. Essa dúvida chega bastante para a gente. Na tela, por favor. Obrigado, viu, minha querida?
Aninha, um beijo para você. Ela quer saber se quando o contribuinte individual fica afastado por auxílio-doença, esse tempo entra na contagem da aposentadoria, doutor? Essa pergunta é excelente. É mesmo. Excelente pergunta. O tempo de contribuição em que o segurado fica afastado do INSS, principalmente no caso do contribuinte individual, ele conta sim. Só que tem uma regra para isso, tá? Tem que ter um período de contribuição antes do afastamento e após o afastamento. Porque a legislação, ela diz que tem que ser períodos de afastamentos por incapacidade, né? Entre períodos de contribuição. Então, atenção para essa dica. Contribuiu, afastou por incapacidade, voltou a recuperar a incapacidade, já contribui imediatamente. E aí sim, esse período vai contar como tempo de contribuição. Vamos agora a mais participações. Comentário do Renato, né, com uma pergunta. Ele diz assim: o pai dele, doutora, é aposentado, faleceu há 2 anos. Como saber se ele foi lesado com os descontos indevidos e se a mãe dele, agora pensionista, tem direito de receber esse valor? Boa pergunta. Excelente pergunta também. Fica assim resguardado aí o direito da mãe como sucessora do benefício, né? Porque se descontou indevidamente do instituidor do benefício, ela como beneficiária agora ela pode sim pedir esse benefício, aí vai depender de uma avaliação aí, provavelmente vai pedir administrativo e não corre o risco de negar, e aí pode entrar com uma ação judicial para reaver esses valores aí descontados indevidamente. Nossa, doutora, olha a situação da Meg, a gente ficou bem assustado. Ô Meg, já anota o Instagram depois da doutora Cláudia Veneziani, que a gente vai passar, tá bom? Tem um desconto em benefício desde 2015 e não consigo resolver. O que tem que fazer para tirar essa situação da Meg? Que coisa, 10 anos. Meg, que absurdo, né? Infelizmente, olha, gente, é revoltante, porque muitas instituições, muitos fraudários se aproveitam às vezes das pessoas que têm menos informação, mais vulneráveis. Então, Meg, procure a ajuda de um especialista, que um especialista ele vai conseguir te ajudar a resolver esse caso aí com mais agilidade, né? Porque quanto mais passa o tempo, mais difícil fica, inclusive, de reunir provas, documentos, receber esse período depois na justiça. Mas fica aí a minha orientação. Procure um especialista para ir te ajudar a resolver o seu caso. E a gente reforça, passa para a Meg e para todo mundo que tem dúvidas, né, sobre o que está acontecendo, sobre esses descontos indevidos ou qualquer coisa relacionada ao direito previdenciário. Tá aí para você o Instagram da doutora Cláudia Veneziani, DRA Cláudia Veneziani, você coloca tudo juntinho e ela pode te ajudar nessa assessoria. Inclusive, é possível fazer até um planejamento previdenciário. Quer dizer o quê? Até quanto tempo você deve contribuir, quanto deve ser o valor. Então, a doutora Cláudia Veneziani pode dar uma assessoria completa para você, tá bom? Vamos a mais participações? Na tela, por favor, então, Quinzinho, ele pergunta o seguinte, doutora: fizeram um empréstimo no meu nome sem autorização. O que devo fazer? Ele é aposentado, ou seja, cai exatamente no que a gente estava falando. Fraude, gente, fraude gravíssima. Aparecem muitos casos assim lá no nosso escritório, das pessoas elas não fizeram o empréstimo, não autorizaram. Inclusive tem casos aí gravíssimos em que algumas pessoas se passam por esse segurado, né? Um documento falso e tudo mais, tem que ser apurado, tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que registrar a reclamação no site do meu INSS, fazer pedir esse extrato de pagamento para saber desde quando esses descontos estão sendo efetivados e aí sim entrar com uma ação, um pedido de reparação de dano moral, enfim, todas as medidas jurídicas aí possíveis. Perfeito. Vamos trazer mais uma perguntinha e depois a gente faz o sorteio. Na tela a pergunta do Pedro. Obrigado, viu? Dei entrada para me aposentar em julho de 2019. Meu Deus, até agora nada. Nossa. Desde julho de 2019. A Justiça Federal pediu uma audiência colocando o INSS como réu e o INSS nem foi na audiência. Agora estou esperando. O que a gente pode trazer para ele, doutor? Então, um processo judicial, ele pode ser um pouco demorado realmente. Tem que olhar o processo para ver se ele está pronto para ser julgado, né? Eu acredito que ele já esteja sendo assistido por um advogado. Se não estiver pelo Juizado Especial Federal, eu recomendo que consulte um.
O INSS não vai mesmo nas audiências de conciliação, eles não têm ido nessas audiências de conciliação, infelizmente é comum isso acontecer, mas isso não traz nenhum prejuízo ao seu processo, se ele estiver bem estruturado e o seu direito estiver comprovado nos autos, né? Lembrando que todo direito ele precisa ser provado, viu, gente? Agora sim, você que participou com a hashtag Falando Nisso, chegou a hora do nosso sorteio. Você está concorrendo então a um par de convites para o Cinemark em São José dos Campos. Quem será que foi o sortudo? Claudeci. A gente fala com você, Claudeci, daqui a pouquinho, tá? Parabéns por ter ganho o par de convites. Obrigado a todos que participaram com perguntinhas. Vamos colocar na tela, a Águeda já está segurando aqui, @DRA Cláudia Veneziane, que aí você pode, com certeza, mandar a sua pergunta que fez aqui para o programa. No Instagram dela, ela responde. Doutora, muito obrigado por nos ajudar, trazer tanta informação tão necessária que pode, sim, transformar a economia de quem está em casa, o dia a dia. Então, muito obrigado, doutora. Eu é que agradeço a oportunidade de vir aqui alertar as pessoas. E olha, consultem aí o seu extrato e vejam se vocês não estão sendo lesados. Doutora, eu tô achando que a gente vai ter que trazer novamente esse assunto aqui, porque realmente teve muita pergunta, tá? Obrigada a você pela audiência, pela companhia. Amanhã a gente tem um novo programa, pontualmente, à 1h da tarde, com um assunto diferente, né? Olá, sou a doutora Ana Carolina Maia, sou reumatologista pediátrica. E hoje eu vim aqui para convidá-los a estar comigo no dia 30/4, às 13 horas, no programa Falando Nisso na Band. Estarei abordando o tema dor em membros. Será que meu filho tem reumatismo? Quando devo me preocupar? Espero vocês! Aquele estirão também, a dor de crescimento, até que ponto é normal. A gente vai entender tudo isso junto com você. Fiquem com Deus. Um beijo, a gente se vê amanhã. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação